A aurora boreal, o espetáculo das luzes. Imagine você olhando para o céu noturno, coberto por um véu de estrelas. De repente, as estrelas parecem desaparecer, dando lugar a um espetáculo de cores que se movimentam, dançam e se entrelaçam como pinceladas de um artista invisível. Verdes, azuis, violetas e tons avermelhados transformam o céu em um cenário hipnotizante. Esse é o fenômeno da aurora boreal, um dos maiores espetáculos naturais do planeta e um verdadeiro mistério que fascina cientistas e entusiastas há séculos. No vídeo de hoje, vamos explorar em detalhes o que é a aurora boreal, como ela se forma, onde e quando podemos vê-la, além de algumas curiosidades científicas e culturais que envolvem esse fenômeno único. O que é a aurora boreal? A aurora boreal, também chamada de luzes do norte, é um fenômeno luminoso que ocorre nas regiões polares do hemisfério norte. Mas não se confunda, há também a aurora austral, que acontece no hemisfério sul. Apesar de compartilharem a mesma origem, são visíveis em lugares distintos. Mas, o que realmente são essas luzes? Essencialmente, a aurora boreal é resultado da interação entre partículas carregadas vindas do Sol e o campo magnético da Terra. Quando o vento solar, um fluxo constante de partículas energizadas, alcança o nosso planeta, ele colide com o campo magnético terrestre, que desvia grande parte dessas partículas para as regiões polares. Ao entrarem na atmosfera, elas interagem com átomos e moléculas de oxigênio e nitrogênio, liberando energia na forma de luz. É por isso que vemos aqueles padrões luminosos tão característicos. Mas como essas luzes ganham cores diferentes? Bem, a cor predominante, verde, é causada pelo oxigênio a aproximadamente 100 km de altitude. Já as cores vermelha e púrpura aparecem quando o oxigênio e o nitrogênio interagem em altitudes maiores, enquanto o azul ocorre quando a colisão acontece mais próximo à superfície. Onde e quando observar a aurora boreal? Se você quiser testemunhar esse espetáculo ao vivo, é importante saber onde e quando procurar. As auroras boreais são mais comuns em regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, como Noruega, Suécia, Finlândia, Alasca, Canadá e Groenlândia. A cidade de Tromsø, na Noruega, por exemplo, é conhecida como a capital mundial das auroras boreais. Aliás, o povo Sami, que habita a Laponia, tem várias lendas fascinantes que explicam o surgimento desse fenômeno. Em termos de época do ano, os melhores momentos para observar a aurora boreal são os meses de inverno, entre setembro e março. Isso porque, durante o inverno, as noites são mais longas e escuras, o que proporciona melhores condições de visibilidade. Outro fator importante é a atividade solar, que segue um ciclo de aproximadamente 11 anos. Nos picos de atividade, há mais chances de ver auroras mais intensas. No entanto, a observação depende muito das condições climáticas. Céus claros e longe de poluição luminosa são essenciais para garantir uma visão deslumbrante das luzes dançantes. Ciência por trás do fenômeno. A aurora boreal, apesar de parecer mágica, é um fenômeno físico altamente complexo. Vamos entender melhor como as partículas solares interagem com a atmosfera terrestre. Tudo começa no Sol. Durante explosões solares e ejeções de massa coronal, uma grande quantidade de partículas carregadas é lançada no espaço. Essas partículas viajam pelo vento solar a velocidades impressionantes, podendo alcançar até 800 km por segundo. Quando esse fluxo de partículas atinge a magnetosfera da Terra, ele gera uma espécie de choque, alterando a distribuição e movimento das partículas ao redor do nosso planeta. O campo magnético da Terra age como um escudo protetor, canalizando essas partículas para os polos. Quando essas partículas entram na nossa atmosfera, colidem com átomos e moléculas de gases como oxigênio e nitrogênio, excitação que faz com que essas partículas emitam luz em diferentes comprimentos de onda. Lendas e mitos sobre a aurora boreal. Com um fenômeno tão impressionante quanto a aurora boreal, não é de se surpreender que várias culturas tenham criado lendas e mitos para explicar o surgimento dessas luzes. Na mitologia nórdica, por exemplo, as luzes do norte eram vistas como a Bifrost, a ponte entre a Terra e Asgard, o lar dos deuses. Para os Inuit, as auroras eram espíritos jogando futebol com a cabeça de uma morsa. Já os finlandeses acreditavam que uma raposa ártica correndo pelas montanhas criava as luzes com seu rabo, um mito que deu origem ao nome finlandês para a aurora, Revontulet, que significa fogo da raposa. Para os povos Sami, que vivem no extremo norte da Europa, a aurora tinha um significado mais sombrio.
Eles acreditavam que era um espírito perigoso e, por isso, qualquer barulho ou gesto inadequado poderia atrair má sorte. Esses mitos refletem como a aurora boreal, antes de ser compreendida pela ciência, era vista como uma manifestação de poderes sobrenaturais, inspirando respeito e reverência. Impactos tecnológicos e científicos. As auroras boreais não são apenas um show de luzes. Elas também têm um lado mais perigoso, digamos assim. A atividade solar que dá origem às auroras pode interferir nos sistemas de comunicação, navegação e até mesmo na rede elétrica. Durante intensas tempestades solares, o fluxo de partículas carregadas pode afetar satélites, causando falhas na comunicação e em dispositivos de GPS. Em 1989, uma tempestade geomagnética tão poderosa atingiu a Terra que provocou um apagão em grande parte do Canadá, deixando milhões de pessoas no escuro. Para os cientistas, monitorar as auroras boreais e a atividade solar é fundamental para prever essas tempestades e proteger nossos sistemas tecnológicos. Estações de monitoramento ao redor do mundo acompanham o comportamento do Sol em tempo real, emitindo alertas sempre que uma tempestade potencialmente perigosa é detectada. A experiência de observar a aurora boreal. Observar a aurora boreal é uma experiência transformadora. Não é apenas ver um fenômeno natural, mas sentir a magnitude e o mistério do cosmos de uma maneira única. Muitos que já tiveram a sorte de presenciar esse espetáculo dizem que é como se o universo estivesse sussurrando segredos antigos e desconhecidos. Se você tiver a oportunidade de viajar para lugares como a Noruega ou o Alasca para observar esse fenômeno, prepare-se para algo mais do que apenas um show visual. A sensação de pequenez diante do universo, a emoção de ver as luzes se movimentarem, quase como se estivessem vivas, é algo que deixa marcas profundas na memória. E não é apenas sobre ver, é sobre estar presente, em um momento de conexão com a natureza e com algo muito maior do que nós mesmos. A aurora boreal é um lembrete de que o universo é muito mais vasto, misterioso e belo do que conseguimos compreender. Ela nos conecta ao cosmos, nos faz refletir sobre nossa própria existência e nos lembra que ainda há muito a descobrir. Seja você um amante de ciência, um explorador de curiosidades ou apenas alguém que se fascina com a beleza do mundo, a aurora boreal certamente é um fenômeno que merece ser admirado e explorado. Então, se algum dia você tiver a oportunidade de presenciar esse espetáculo ao vivo, pare por um momento e apenas contemple. Porque ali, em meio à escuridão e ao silêncio do Ártico, o universo estará te mostrando um de seus mais belos segredos. Obrigado por assistir, e não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que também gostaria de saber mais sobre as maravilhas do nosso cosmos.